Então, o que eu organizei, na verdade, para essa semana? Eu chamei não de aula 1, mas eu chamei de aula base 1 e aula base 2 essa semana. Qual é que é o objetivo dessas duas primeiras aulas, dessa semana, as aulas bases, né? A gente não vai analisar a dinâmica, a gente vai basicamente analisar a cinemática, né, e aprender alguns sistemas de coordenadas que vão ser úteis para nós no futuro, né? E aí sim, na semana que vem, a gente vai começar mecânica newtoniana, né? Que é o conteúdo básico da disciplina. Então, essas primeiras duas aulas é para a gente ver um pouquinho de cinemática e também analisar a questão dos sistemas de coordenadas. Em algumas situações, a gente vai escolher um ou outro sistema de coordenadas, a gente vai discutir já, depende da simetria do problema em si que está analisando, né? Então, na aula de hoje, basicamente, o que está planejado é a gente ver um pouquinho de cinemática, aprender alguns sistemas de coordenadas e como é que a gente calcula, né, a partir do vetor posição, velocidades e acelerações. Tanto nos sistemas de laboratório, por exemplo, o sistema de coordenadas cartesiano, como outros sistemas que a gente chama de comoventes, né, onde os vetores de base se movem junto com a partícula, né? Então, a gente vai ver alguns deles na aula de hoje. Então, vou fazer a sequência. Se acontecer alguma coisa, se trancar, vocês escrevam aqui no chat, ou é melhor falar, tá? Façam um áudio que aí eu consigo ver que deu um problema. Então, sobre os conceitos preliminares, né, eu vou falar só basicamente cinemática na aula de hoje. A quantidade principal, prioritária aqui no caso da cinemática, né, que é a descrição do movimento, né, vai ser o vetor posição da partícula, né, ou das partículas. No caso aqui eu vou falar sempre de partícula única, depois a gente vai ver sistemas mais adiante, mas a quantidade principal é o vetor posição. Ele é dependente do tempo, né, implicitamente dependente do tempo. Então esse vetor ele muda de direção, sentido e pode mudar de módulo, né, dependendo do caso, né, enquanto a partícula está se deslocando. Mas a descrição do movimento da partícula, a princípio, é dada pelo vetor posição, né, que depende explicitamente do tempo, depende do tempo, né. A partir do vetor posição, a gente, pelo processo de limite, né, a gente consegue obter o vetor velocidade instantânea, né. Então, a gente vai definir o vetor velocidade instantânea como o limite para intervalos de tempos pequenos, né, o limite de ΔT tendendo a zero, né, da variação do vetor posição nesse intervalo de tempo, dividido por esse intervalo de tempo. Quando a gente toma esse processo de limite, né, o processo de intervalo de tempo cada vez menor, a partir da variação do vetor posição, a gente obtém o vetor velocidade instantânea, certo? Como é que a gente obtém a variação do vetor velocidade nesse intervalo de tempo que a gente vai tomar como sendo muito pequeno e infinitesimal, né? Basicamente, a diferença do vetor posição, né, no tempo t mais o incremento ΔT, menos o vetor posição calculado no tempo t, né? E é assim que a gente vai calcular quanto é que vale o ΔR, né? Ou deslocamento, se a gente quiser falar de outra maneira, em termos do vetor posição, né? Aqui hoje eu vou usar um pouquinho de notação, né? No livro, eu não comentei, mas eu vou tentar preparar minhas notas de aula, os slides, né? Seguindo basicamente a notação do Merion, né? Se vocês têm cópia física ou um link do livro do Merion de mecânica clássica, né? Dinâmica de partículas clássica, vocês podem seguir por lá. No caso do Merion, não é a maior parte dos livros textos, né? O Merion ele usa como derivada temporal pontinhos, tá? Então, um pontinho é derivada de primeira ordem temporal e dois pontinhos é derivada segunda temporal daquela quantidade, né? Então, só para lembrar a questão da notação, que é compacta, né? Nos ajuda a economizar um pouco a notação, né? Mas como eu estava falando para vocês nos processos de limite, né? O vetor velocidade instantânea, basicamente é a derivada temporal, né? A derivada no tempo do vetor posição. Então, se a gente sabe qual é, que é a dependência temporal do vetor posição, se a gente fizer a derivada de primeira ordem do vetor posição, a gente obtém o vetor velocidade instantânea. Na notação do Merion, é o R ponto, né? Derivada temporal de primeira ordem do vetor posição nos dá o vetor velocidade, certo? A partir do vetor velocidade, se a gente derivar mais uma vez, né, o vetor posição, ou derivar uma vez o vetor velocidade instantânea, que é o V ponto na notação do Merion, né, V ponto, derivada temporal do vetor velocidade, ou derivada segunda da posição, a gente vai obter, então, o vetor aceleração instantânea.
Então, basicamente, essas três quantidades cobrem a cinemática, né, que é a descrição do movimento, né? Descrevemos, então, a aceleração, depois a gente vai analisar a relação dessa aceleração com a dinâmica, né, com as forças que estão levando a essa aceleração, a velocidade e a posição, certo? Agora, lembrando, né, as definições de velocidade e aceleração instantânea a partir da posição, a gente pode fazer uma análise, lembrando que essas três definições, né, principalmente a da velocidade e da aceleração instantânea, elas são independentes do sistema de coordenadas, né? Essas equações aqui, essas relações, a partir do vetor posição, são independentes do sistema de coordenadas, né? A velocidade é sempre a derivada temporal da posição e a aceleração sempre a derivada de segunda ordem da posição no tempo, né? Mas a gente pode escolher sistemas de coordenadas específicos, né? Que são mais apropriados para o nosso problema em particular, né? E aqui a gente vai distinguir já os tipos de sistema de coordenadas que a gente pode ter, né? Basicamente, a gente pode ter sistema de coordenadas no referencial de laboratório, onde os vetores de base vão estar congelados, né? Ou seja, são vetores unitários que não variam no tempo, né? E também a gente pode ter sistema de coordenadas que são comoventes, que a gente chama, né? Que se movem junto com a partícula. Então, eu vou ver os dois casos e comparar os dois tipos de sistemas de coordenadas, tanto o estático quanto os comoventes, né? O exemplo mais simples de sistema de coordenadas que é estático, né, é o sistema de coordenadas cartesianos ou retangular, né, que são onde os vetores de base, né, são os vetores unitários de JK, né. Só aumentar aqui um pouquinho a figura. Então, no sistema de coordenadas cartesiano, para qualquer sistema de coordenadas, né, a gente escreve qualquer outro vetor no sistema de coordenadas a partir dos vetores de base, né, uma combinação linear dos vetores de base. No caso das coordenadas cartesianas, né, os vetores de base são os versores, né, I e JK, que são vetores unitários, e as direções e os sentidos desses vetores são as direções dos aumentos positivos das coordenadas cartesianas, né? E as coordenadas cartesianas são o x, o y e o z. Então, estou mostrando aqui a base, né, cartesiana. Qualquer outro vetor nessa base, qualquer outro vetor no sistema de coordenadas vai ser escrito em termos das projeções nessas três direções, né? Aqui estão as propriedades dos vetores de base, né? Eles são sempre unitários, né? A gente chama de versor, né? Os vetores unitários numa determinada direção. Todos eles têm módulo 1, né? Os chapeuzinhos significam vetores unitários, e todos eles são perpendiculares entre si, né? Se eu calcular o produto escalar entre quaisquer dois versores do sistema de coordenadas cartesiano, sempre a gente vai obter a produto escalar zero, né? Lá da interpretação do produto escalar, se o produto escalar de dois vetores é zero, significa que eles são perpendiculares. E é o caso, né? Então a gente tem no sistema de cartesiano, eles são perpendiculares entre si e unitários. E também todos os sistemas de coordenadas que a gente vai utilizar são os chamados sistemas destrógeros, tá? Destrógeros significa, destra, né? Significa que obedecem regra da mão direita, tá? Então, o produto vetorial entre os vetorzinhos da base seguem regra da mão direita. Ou seja, significa que se eu fizer o produto vetorial dos versorzinhos I e J, eu vou necessariamente obter o versor K. Claro, se eu pegar I vetor J, pela regra da mão direita, né, indo para o J, o vetor correspondente ao produto vetorial é o K, que aponta na direção Z. Né? Então, basicamente os sistemas de coordenadas que a gente vai utilizar são todos eles ortonormais, né? Os vetores de base são de tamanho 1, né? Norma 1, e ortogonais entre si, e sempre obedecendo regra da mão direita, no caso 3D, né? Certo? Como é que a gente representa, então, o vetor posição? Como eu disse, que é a quantidade básica, né, da cinemática aqui em mecânica clássica, né? No caso do vetor posição, como os vetores de base aqui do sistema cartesiano são congelados no tempo, né, eles estão fixados, né, eles não se movem no tempo, né, a partícula se move, mas o sistema de coordenadas, os versores de base, são estáticos. Né? No sistema estático, o vetor posição, então, é escrito como uma superposição, né, uma combinação linear dos três vetores de base, e a gente escreve como sendo as projeções nessas direções
associado às coordenadas da partícula, né? Então, você tem uma partícula se movimentando relativo a esse sistema de coordenadas, as componentes cartesianas, ou seja, as componentes nas direções dos vetores unitários, né, vão ser as coordenadas, justamente as coordenadas cartesianas ponto a ponto dessa partícula se movimentando, né? Então, o vetor posição no sistema de coordenadas cartesiano, basicamente tem componentes cartesianas dadas pelas coordenadas x, y e z da partícula. Obviamente, claro, as coordenadas elas dependem do tempo, né? Quando a partícula vai se movimentando, as coordenadas também mudam, né, com o tempo. Na nossa notação, né, o vetor velocidade instantânea é a derivada temporal do vetor posição. Lembrando que o vetor posição, aqui eu tenho a coordenada que depende do tempo multiplicada por versor em cada direção, né? Como eu estava comentando, né, os vetores unitários no sistema cartesiano são estáticos, né? Se eles estão estáticos, a derivada desses vetores no tempo é zero, né? Eles não mudam de posição, ou seja, eles não mudam no tempo, né? Então, quando eu estou calculando, né, um sistema de coordenadas cartesianos, o vetor velocidade instantânea, como os vetores unitários são estáticos, basicamente a derivada temporal do vetor posição vai ser a derivada temporal só das componentes cartesianas, né? Então, eu vou manter os vetores de base, I, J, K, e as componentes cartesianas do vetor velocidade vão ser, então, as derivadas temporais, né, das componentes cartesianas correspondentes, ou das coordenadas como função do tempo correspondentes, né? Então, eu estou denotando na linguagem do Melion aqui, né, x ponto, y ponto, z ponto, são as componentes cartesianas do vetor velocidade no sistema de coordenadas cartesianas. Certo? A gente ainda pode associar, né, dar nomes específicos mais triviais para as componentes cartesianas da velocidade, como sendo os dx, dy, dz, né, as componentes x, y, z do vetor velocidade no sistema de coordenadas cartesiano. Né? E, finalmente, se a gente tem o vetor velocidade instantânea no sistema cartesiano, se nós derivarmos uma vez o vetor velocidade, né, derivarmos as componentes cartesianas do vetor velocidade, a gente vai obter o vetor, a aceleração instantânea no sistema de coordenadas cartesiano. Aqui eu estou colocando em termos das derivadas de segunda ordem, né, das coordenadas. Então, vou derivar duas vezes as coordenadas no tempo, né, em cada uma das direções cartesianas. Então, aqui é só um exemplo de um sistema de coordenadas cujos vetores de base são estáticos, né, ortonormal e regra da mão direita, é um sistema destrógeno. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma partícula que se movimenta com uma certa equação de movimento, certas equações horárias, né, em 3D. Então, eu tenho uma partícula que se movimenta no espaço, 3D, né, não é no plano e nem na linha, é 3D mesmo, que o movimento dela como função do tempo em cada uma das direções cartesianas, x, y, z, obedecem regras diferentes. Tá? Por exemplo, na direção x, a dependência temporal das coordenadas com o tempo é 3v, que é uma constante, eu vou assumir que v aqui é uma constante, tá? 3v vezes tempo. Então, a dependência linear no tempo na direção x. Isso caracteriza que na direção x, como a dependência da coordenada é linear no tempo, significa que o movimento na direção x dessa partícula em 3D é movimento retilíneo uniforme naquela direção, né? Na direção x. E na direção y e z, a dependência temporal é harmônica, ou é periódica. Tá? Na direção y é cosseno de ômega t a menos uma constante, que é 3L, L é uma constante. E na direção z também é periódica, mas aí seno, né, é a função trigonométrica complementar aqui do cosseno, seno de ômega t, onde ômega também é uma constante, seria a velocidade angular. Né? E menos 5L a normalização. Então aqui eu tenho as equações horárias do movimento, que as equações horárias são como funcionam, né, como dependem as coordenadas cartesianas como função do tempo. Né? Então, eu tenho as equações de movimento em cada direção, né, x, y, z, e eu quero saber como é que é a forma vetorial, né, dos vetores posição, velocidade e aceleração no sistema de coordenadas cartesianas, que é o que a gente estava analisando. Né? Eu só vou discutir um pouquinho qual é que é a cara do movimento. Eu já falei que na direção x é NRU, né? E no plano YZ, eu posso entender o que está acontecendo no plano YZ.
Então, se eu dividir y aqui por 3L, né, eu vou ter cosseno de ômega t. E se eu dividir z por menos 5L, eu vou ter seno de ômega t. Se eu elevar ao quadrado o y por 3L, elevar ao quadrado o z sobre menos 5L, do lado direito dessas duas equações, eu vou ter cosseno de ômega t ao quadrado mais seno de ômega t ao quadrado. Então, se eu somar essas duas equações que eu estou comentando, né, ou seja, divide as normalizações abaixo das coordenadas e eleva ao quadrado, e somamos, né, essas duas equações, no lado direito a gente vai ter 1, né, que eu vou ter a soma de cosseno quadrado com seno quadrado, e no lado direito a soma vai nos dar y2 por 3L quadrado mais z2 sobre menos 5L ao quadrado, ou 5L ao quadrado, né, o sinal não vai importar. Esse tipo de equação, né, nas variáveis y e z, se vocês lembrarem da geometria analítica, né, essa equação que a gente obteve aqui, usando as coordenadas, as equações de movimento na direção y e z, basicamente são uma equação de uma elipse, né, onde a gente tem os semi-eixos maior e menor dessa elipse, estão relacionadas com esse comprimento L aí, que é uma constante, né. Então, a gente já consegue entender qual é, que é o tipo de movimento que a partícula está realizando aqui, só a partir das equações horárias, né. No plano xy, ou seja, fixa x, e olha o plano, perdão, YZ, a gente tem elipses, né? Combinado com o movimento retilíneo uniforme do X, certo? A combinação desses dois tipos de movimento, né? Uma elipse no plano YZ com o movimento retilíneo uniforme no X, a combinação desses dois tipos de movimento no plano e na direção X vai nos dar um movimento tipo helicoidal, né? Dessa partícula. Então, o tipo de movimento que ela está realizando é tipo helicoidal, né? Tipo um espiral, né? Espiral, onde plano a plano, corte a corte, para x fixo eu tenho um plano diferente, mas para cada corte desses, para cada plano y que eu tenho a figura aqui do movimento da partícula naquele plano, a projeção do movimento da partícula naquele plano x, YZ é elíptico. Né? Então, a combinação nos dá uma espiral, né, como sendo o movimento dessa partícula em 3D. Mas a ideia aqui é só aprender como calculamos, né, os vetores de velocidade e aceleração a partir da posição, né, no sistema de coordenadas cartesiano. Então, o vetor posição no sistema de coordenadas cartesiano é basicamente dado, as componentes cartesianas são as coordenadas como função do tempo, né? Claro, multiplicadas pelos vetores unitários nessas direções, né? X, Y e Z. Então, aqui a gente tem a coordenada x é 3dt, é a dependência temporal dela. A coordenada y, que vai ser a componente y do vetor posição, 3L cosseno de ômega t. E a componente z do vetor posição, a componente z cartesiana do vetor posição, é menos 5L seno de ômega t. Como eu disse para vocês, essa é a quantidade básica que a gente vai conseguir usar para calcular as outras quantidades derivadas. Né? Então, o vetor velocidade desta partícula, né, o vetor velocidade instantânea dessa partícula, que eu descreve um movimento tipo espiral, né, em 3 dimensões, né, a gente, no sistema de coordenadas cartesianas, é trivial, né, a gente só vai, para obter as componentes cartesianas do vetor velocidade, ou do vetor r ponto, né, a gente vai só derivar as componentes cartesianas direção a direção, né? Então, a derivada de 3VT vai dar 3V, a derivada de 3L cosseno ômega t vai nos dar a derivada do cosseno, que é menos seno, né? Claro, regra de função composta, né? Como a dependência temporal no cosseno é ômega t, o argumento do cosseno, a gente tem um ômega ainda aqui, né? Derivada de função implícita, né? E, no final, a componente cartesiana z, derivada no tempo, né? Vai nos dar menos 5L, derivada do seno é cosseno, e, claro, a derivada do ômega t é ômega. Né? Então, aqui a gente tem as 3 componentes cartesianas do vetor velocidade instantânea relativo a essa partícula, conhecendo as equações horárias de movimento em cada direção. E, finalmente, o vetor aceleração, nessa a gente tem a velocidade instantânea, derivando mais uma vez, né, o vetor velocidade, nós vamos ter, então, o vetor aceleração, que é o v ponto ou o r2 ponto, né? É interessante neste caso aqui, porque a derivada do vetor velocidade na direção x é nula, né, porque a componente x da velocidade é independente do tempo, né? Então, o vetor aceleração, no caso dessa partícula, só tem componentes não nula na direção y e z, né? Que são periódicas também, né?
Então, de novo, fazendo mais uma vez as derivadas temporais das funções trigonométricas, né? A gente vai ter, no caso aqui da componente y da aceleração, proporcional a menos 3L, né? Ômega 2, então, e a função cosseno, a derivada do seno, né? E na componente z do vetor aceleração, a gente vai ter seno de ômega t e, claro, multiplicado por ômega 2. Apenas derivadas das componentes a partir das componentes cartesianas do vetor posição. Né? Como eu estava lembrando para vocês aqui, o vetor aceleração não tem componente na direção x, só tem no plano z, zy, né, ou y. Aí a dependência, de novo, ainda é periódica. Que é consistente com o movimento, né, da direção x, ele desenvolve energia, ou seja, sem aceleração nessa direção, então é consistente o vetor aceleração que a gente obteve sem componente na direção x, né? A gente esperaria já que não tivesse nenhuma componente na direção x da aceleração, porque na direção x o movimento da partícula é linear no tempo, as coordenadas, e obviamente isso aí é sem aceleração nessa direção. Então, só para lembrar rapidamente como é que a gente calcula velocidade instantânea e aceleração instantânea a partir do vetor velocidade no sistema de coordenadas cartesianos, onde os vetores de base são congelados. Tá? Agora a gente vai ver a novidade, talvez a novidade, né? Que são os sistemas de coordenadas onde os vetores de base não são congelados, como é no caso, não são estáticos, né? Como é no caso do sistema de coordenadas cartesiano. Né? Então, aqui eu vou mostrar alguns desses tipos de sistema de coordenadas que a gente chama de comoventes, né? Ou base comovente. Base comovente significa que os vetores de base vão andar junto, né, com a partícula. Né? Então, nesse sentido, os vetores de base não são mais estáticos, como é o cartesiano, e os vetores de base vão depender do tempo. Né? E aí a maneira que a gente vai calcular a velocidade e a aceleração instantânea a partir do vetor posição são um pouquinho distintas, um pouquinho mais complicadas que no caso do cartesiano. Né? Lá a gente não precisou calcular as derivadas dos vetores de base, porque eles são parados, né? Eles são estáticos. Né? Agora, aqui não, nossos vetores de base vão mudar com o tempo e a gente vai ter que levar em consideração a derivada desses vetores de base quando a gente for calcular a velocidade e a aceleração. Tá? Então, o primeiro exemplo de sistema ou coordenadas com base comovente, né, é um sistema de coordenadas que usa o vetor velocidade como um dos vetores de base, certo? Então, eu vou construir um sistema de coordenadas cujos vetores de base vai ser o vetor velocidade ou o vetor unitário apontando na direção do vetor velocidade e outro vetor que é perpendicular a ele, sempre obedecendo, claro, a regra da mão direita, né? Certo? Então, nesse meu sistema comovente que eu vou construir, o vetor velocidade vai ser o ente principal na construção da base. Né? Então, o meu primeiro vetor de base vai ser o vetor V chapéu, certo? Que é o vetor unitário na direção de V. Então, eu construo o versor V chapéu, o vetor unitário na direção de V. Dividindo, eu estou falando com linguagem, liberdade de linguagem, né? A gente está dividindo o vetor velocidade pelo seu módulo, com isso eu vou obter, então, um vetor proposto que aponta na mesma direção em sentido do vetor velocidade, mas tem módulo 1, né? Que é o que a gente precisa para vetor unitário para formar uma base, né? Então, eu vou construir o vetor unitário do chapéu, dividindo o vetor velocidade da partícula pelo módulo do vetor velocidade. Bom, para uma base, no mínimo, eu preciso mais um, né? Para formar uma base 2D. Então, o meu segundo vetor de base vai ser um vetor unitário que seja perpendicular ao V chapéu. Ou seja, eu tenho um que aponta na direção da velocidade, eu vou usar um outro que é perpendicular a ele. Tá? Eu vou chamar esse vetor de base unitário, que é perpendicular à velocidade, de N chapéu. Então, está claro na minha construção que o produto escalar do N chapéu com o V chapéu tem que dar zero. Né? Então, meus vetorzinhos de base têm que ser ortogonais, que é o que a gente está usando nas bases usuais. Né? Então, aqui eu estou mostrando os dois vetorzinhos, né? Eu tenho a direção do vetor velocidade que está aqui, então eu tenho o meu vetor velocidade da partícula, lembrando que o vetor velocidade da partícula muda de direção, sentido e muda de modo durante o tempo, né? Eu vou associar, então, o V chapéu ao vetor unitário nessa direção, vou construir, então, o vetor imediatamente normal ou perpendicular a ele, ou seja, que faz 90 graus com ele
ele obedece regra da mão direita, né? Que vai nos definir então a direção N chapéu. E a partir desses dois vetorzinhos, né, o V chapéu e o N chapéu, eu vou decompor, ou seja, eu vou escrever todos os outros vetores, né? Aqui, claro, eu vou escolher um vetor específico que é interessante no nosso caso para comparar com o cartesiano. Vamos supor que eu queira descrever o vetor aceleração nessa minha base comovente. Então, eu não vou usar o sistema de cartesiano usual no plano, né? Com os I, J, K, eu vou usar o V chapéu e o N chapéu. Só para lembrar que nesse sistema de coordenadas comovente aqui, né, o vetor velocidade instantânea é trivial, né, em termos do V chapéu, né. O vetor velocidade tem módulo V, então lembra que Vzinho sem vetorzinho, sem chapéuzinho aqui, significa o módulo do vetor velocidade, a magnitude do vetor velocidade, né, que claro, a magnitude do vetor velocidade pode variar com o tempo, né, ele aponta na direção e sentido dado pelo V chapéu. Então, o vetor velocidade nesse sistema comovente é bem simples a escrita dele, né? O V vetor, né? Vetor velocidade, é módulo multiplicado por a direção e sentido do vetor unitário V chapéu. Bom, feito isso, eu vou agora decompor o vetor aceleração nessa minha base, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou projetar o vetor aceleração nas duas direções, na direção V chapéu e na direção N chapéu. Então, aqui explicitamente eu tenho dois vetores de base, V chapéu e N chapéu, e as projeções, né, que são as componentes nessa base do vetor aceleração, né? Realmente aqui eu estou supondo que existe um plano onde o V e o A estão contidos, tá? Se isso existir, o vetor aceleração tem duas componentes, uma na direção V chapéu e outra na direção N chapéu. Eu vou chamar o nome dessas componentes de AT e AM. Os nomes AT e AM são bem claros, né? O AT e o Tzinho tem a ver com tangencial, né? Lembrando que a vetor velocidade é tangencial ao movimento da partícula, né? Então, a componente tangencial da aceleração é justamente a componente na direção do vetor velocidade, né? Que é tangencial ao movimento. Né? E a componente normal da aceleração, que eu vou chamar de AM, né? É justamente a projeção do vetor aceleração naquela direção que é perpendicular, né? Ao vetor velocidade. Claro que o módulo do vetor aceleração nesse sistema comovente, né? Basicamente, vou chamar de A, né? Sem vetor, né? É a soma dos quadrados das componentes, tomamos raiz, né? Lembrando que nesse caso específico aqui tem uma diferença, né? Tanto o V chapéu quanto o N chapéu, enquanto a partícula está se movimentando, o V chapéu e o N chapéu, eles dependem do tempo, né? Eles vão variar no tempo, né? Então a gente vai tentar agora, no procedimento agora, a gente identificar qual é que é a cara da componente tangencial e qual é que é a cara da componente normal da aceleração no meu sistema comovente que usa o vetor velocidade como o ponto principal para construir a base. Bom, eu vou construir a aceleração também usando a expressão do vetor velocidade nessa base. Depois eu vou fazer uma comparação, né? Quem é o AT explicitamente e quem é o AM explicitamente, né? Ou seja, eu vou ver quem é, calculando explicitamente a partir do vetor velocidade, quanto é que vale o vetor aceleração por derivada temporal, eu vou comparar as duas expressões, né? A derivada explícita do tempo dessa quantidade aqui e essa forma que eu decompus a aceleração e identificar quem é o AT e quem é o AM. Obviamente, o AT é quem acompanha o V chapéu e o AM é quem acompanha o N chapéu. Vamos por partes. Então, vamos começar a calcular, lembrando que a intensidade do vetor velocidade, o Vzinho, que é o módulo de V, ele pode depender do tempo, né? Quando a partícula está se movimentando. E o vetor versor, né, V chapéu, também depende do tempo. Então, o módulo e a direção e sentido desse vetor mudam com o tempo, né? Eu vou calcular a aceleração a partir da definição da aceleração instantânea, né? O vetor aceleração é a derivada temporal do vetor velocidade. Mas na base comovente, né? Na base comovente, o vetor velocidade é V chapéu. É o produto V chapéu. Então aqui eu vou ter que calcular a derivada de um produto, né? Só que aqui, diferente do caso cartesiano, né? O vetor de base depende do tempo. Então aqui nessa derivada
do V chapéu, eu vou ter que usar a regra do produto na derivação temporal, né? Ou seja, derivo temporalmente o primeiro termo, ou seja, o primeiro fator, que é o módulo da velocidade, mantenho intacto a segunda quantidade, que é o V chapéu. Mas mantenho a primeira quantidade, derivo a segunda. Lembrando que a novidade é essa daqui, né? Eu tenho que calcular explicitamente a derivada do versor velocidade, que agora é não nula porque o vetor versor velocidade muda com o tempo. Nos cartesianos, né, as derivadas do I, J, K, chapéu, todas são zero, né? Esse termo não aparece lá no sistema de coordenadas cartesianos, aqui aparece, certo? Bom, dessa expressão onde a gente calculou explicitamente a derivada do vetor velocidade, a partir da definição de V nessa base, a gente já consegue entender quem é a componente tangencial da aceleração nessa base comovente, né? Então, a gente consegue ver aqui explicitamente quem está acompanhando o V chapéu aqui na expressão da aceleração calculada a partir da derivada do V, né? É a derivada do módulo da vetor velocidade no tempo, certo? Então a gente consegue já entender quem é o AT, né? O AT é quem acompanha o V chapéu, mas aqui explicitamente quem acompanha o V chapéu é a derivada do módulo da velocidade, da intensidade da velocidade relativo ao tempo. Agora resta, né, identificar quem é o AM. Esse é um pouquinho mais complicado, né? Quem é a componente normal, né? Deve aparecer nesse segundo termo quem é o AM, né? Esse segundo termo que envolve a derivada do versor, né? Então vamos por parte, né? Lembrando que Vzinho é o módulo do vetor velocidade e aqui eu tenho a derivada do versor, né? Lembra? Definição de derivada de vetor, né? Derivada temporal, né? O dv/dt no limite, no processo de limite, né, seria o limite quando ΔT vai a zero da variação do versor, né? Ou seja, o versor calculado em t mais ΔT menos o valor do versor em t, né? Dividido, claro, pelo intervalo de tempo e tomamos o intervalo de tempo tendendo a zero. Essa é a definição via limite, né, da derivada temporal do versor velocidade, vetor unitário. Certo? Lembrando que esse dv/dt, a derivada dv/dt aponta em direção diferente do versor v, que a gente vai analisar qual é a direção deste vetor aqui, né? Mas esse cara é um vetor, né? dv chapéu dt é um outro vetor. Tá? Mas lembra que o v chapéu sempre mantém módulo 1, ele é sempre versor, né? Então o módulo do chapéu sempre fica o mesmo, ele pode no máximo mudar de direção e sentido enquanto o tempo vai mudando, né? Lembrando que o módulo de v chapéu é sempre 1. Né? Então, qual é, que é a direção desse vetor variação de v chapéu, né? Que vai dar a direção do vetor dv chapéu dt, né? Então, para que direção e sentido está apontando o vetor dv chapéu dt? Está aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês rapidinho a cara dos vetores v de t e v chapéu de t e v chapéu de t mais ΔT, claro, com ΔT pequenininho, né? E quanto é que é o vetor variação, né? Qual é que é esta diferença? Obviamente essa diferença é um vetor, né? A diferença do v chapéu calculado em t mais ΔT menos o vetor v chapéu em t nos dá esse vetor, né? É uma subtração de dois vetores, né? Lembrando que o módulo, o tamanho desses vetorzinhos tem que se manter o mesmo, né? Este cara, todos têm módulo 1, por isso que é um triângulo parecido com triângulos, os dois lados são iguais o tamanho, módulo 1, né? Dois lados de tamanho 1. O vetor diferença, que é a direção e sentido do vetor derivado do v chapéu, certo? Vocês conseguem ver aqui que no limite do ΔT pequeno, se eu vou aproximando cada vez mais esses dois vetorzinhos aqui, vocês vão ver que no limite do ΔT tendendo a zero, basicamente, já dá para ver que o vetorzinho diferença, delta V chapéu, né, é um vetor que é perpendicular ao V chapéu. Dá para ver aqui claramente, né? Aqui eu tenho o V chapéu e aqui eu tenho o vetorzinho delta V. Basicamente, no processo de limite perpendicular ao V chapéu. Então, está claro para nós, só geometricamente aqui, né, que a derivada do V chapéu, né, do versor V chapéu relativo ao tempo, aponta em direção e sentido ortogonal ao V. Obviamente, como eu mostrei aqui, né, a direção que é ortogonal ao V chapéu é a direção N, que é a direção do outro vetor de base que compõe
a minha base comovente, né? Então, a gente consegue mostrar com as mãos, né, só geometricamente, que o vetorzinho dv chapéu dt deve apontar na direção do n chapéu, certo? Então, este segundo termo aqui, claramente deve nos dar a informação de quanto é que é o AM, né? A gente já viu que esse cara aqui aponta na direção N chapéu, a menos de coisinhas que vão na frente dele, mas a direção e sentido a gente já vê assim geometricamente que é a direção do V chapéu. Então a gente consegue entender que a N multiplicado por N chapéu tem que estar associado com essa quantidade aqui, né? V multiplicado pela derivada do versor relativo ao tempo, certo? Aqui eu vou fazer uma continha um pouquinho mais rigorosa na matemática, que é tentar escrever a componente AN explicitamente em termos do raio de curvatura da trajetória, tá? Então, aqui eu vou introduzir um conceito que é raio de curvatura da trajetória, certo? Como é que funciona esse conceito de raio de curvatura da trajetória? Então, aqui eu tenho uma partícula que está se movimentando nessa linha escura aqui, tá? Que é a trajetória da partícula, tá? Trajetória Lzinha da partícula. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um elemento infinitesimal dl, né, da trajetória, um pedacinho infinitesimal pequenininho da trajetória da partícula. Aqui é a trajetória total dela. Eu vou aí numa região pequenininha e seleciono um elemento bem pequeno da trajetória que eu estou chamando de dl, um limite infinitesimal. Tá? Nesse elemento infinitesimal de trajetória, eu vou considerar ele como um arco de círculo, né? Claro, no limite do bem pequenininho, né? Esse dl vai funcionar como um arco de círculo de um círculo de raio R, tá? Então, eu vou pensar que esse dlzinho aqui, no limite infinitesimal, é um pedacinho de arco de círculo relacionado com um círculo que tem raio R. Tá? Aqui fica mais claro o desenho em zoom do meu círculo que eu estou falando, né? O DL, né, é um pedacinho, né, ou seja, é um arco de círculo pertencente ao círculo de raio R. O raio R é o que eu estou chamando de raio de curvatura da trajetória. Tá? O raio da curvatura da trajetória é o raio do círculo correspondente àquela localização do espaço onde eu estou analisando em zoom, né, a trajetória da partícula. Tá? A variação do versor velocidade relativo ao comprimento sobre a trajetória da partícula, que é o dv chapéu dl, está associada com esse raio de trajetória da partícula, né, o raio de curvatura da trajetória. Então, lá na geometria diferencial, a gente sabe que a derivada do vetor velocidade, o versor velocidade, né, o v chapéu, relativo ao comprimento, aqui não é tempo, tá? Relativo ao comprimento, é o limite quando ΔL vai a zero, onde ΔL é o meu arco de círculo, né, correspondente ao meu círculo de raio R, né? O limite quando ΔL vai a zero de Δθ sobre ΔL, certo? Apontando na direção N chapéu. Ou seja, esse vetor aqui, que é a derivada de V chapéu relativo a L, aponta na direção N chapéu e tem módulo, né? Ou seja, tem módulo que é este limite, né? Limite de ΔL tendendo a zero da razão Δθ sobre ΔL, certo? Lembrando que se eu tenho ΔL sendo um arco de círculo, né? Esse círculo de raio R, eu consigo obter qual é que é o ângulo correspondente a esse arco de círculo, né? Lá da geometria analítica, a gente sabe que o ângulo correspondente Δθ é radianos, associado a um comprimento de arco de círculo ΔL, é basicamente a razão desse arco de círculo pelo raio do círculo correspondente. Essa é a definição do ângulo em radianos, né? Associado a um determinado arco de círculo. Né? Então, o arco de círculo dl corresponde a um ângulo Δθ, né? E eu consigo calcular esse ângulo Δθ como essa razão. Né? Arco de círculo dividido pelo raio. Né? Essa quantidade que está aqui, da normalização do dVdl, né? No limite infinitesimal, a gente pode escrever isso em termos do raio de curvatura da trajetória. Né? O Δθ sobre ΔL, né? Se Δθ é ΔL sobre R, justamente Δθ sobre ΔL, é daqui para cá, né? A gente consegue mostrar que o Δθ ΔL é 1 sobre o raio de curvatura. Né?
que é justamente o módulo deste vetor dv chapéu dl. Tá? Então, eu só vou ficar com essa informação aqui. dv chapéu dl tem módulo inverso do raio de curvatura, né, da trajetória da partícula, e aponta na direção n chapéu. A gente vai usar essa informação daqui a pouco. Tá? Mas lembrando, o que eu quero fazer? Eu quero obter quanto é que é a componente normal da aceleração nesse sistema comovente, sabendo que a n chapéu tem que ser v dv dt. V chapéu dt. Né? Muito bem. O que eu posso fazer? Né? Dessa relação que eu acabei de mostrar, que o AN, N chapéu tem que ser V, dV chapéu dt, eu consigo obter explicitamente quanto é que é o AN. Né? O AN, na verdade, é a derivada temporal do V chapéu, né? A derivada temporal do V chapéu é a componente normal da aceleração, dividido pelo módulo da velocidade, multiplicado por N chapéu. Isso a gente já sabe, te mostrou ali por comparação direta, né? Aqui eu ainda posso escrever o dv chapéu dt em termos do dv chapéu dl. Lembrando que L é o comprimento, né, sobre a trajetória da partícula, né, desenvolvido pela partícula enquanto ela está se movimentando em cima da sua trajetória. Né? Lembrando que L é uma função do tempo. Né? Então, só para lembrar aqui, Lzinho é uma função do tempo. Né? Para cada tempo t, eu estou num comprimento a partir da origem em cima da trajetória da partícula. Mas a ideia é lembrar que L é uma função implícita do tempo. Né? Por que eu estou comentando isso, que Lzinho, né, é uma função implícita do tempo? Né? Porque eu posso reescrever dv chapéu dt em termos do dv chapéu dl, que eu consigo obter via geometria diferencial, associar ele com o raio de curvatura da trajetória e a direção n chapéu, que é perpendicular a v. Né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é só usando regra da cadeia, né? Se L é um L de t, eu posso escrever dv chapéu dt como sendo dv chapéu dl, dl dt, usei a regra da cadeia, onde o L é L de t, né? Lembrando que dl dt, ou seja, as taxas de variação temporal dos comprimentos L sobre a trajetória da partícula seria módulo da velocidade. Né? É a velocidade instantânea sobre a trajetória da partícula. Então, dl dt basicamente é a intensidade do vetor velocidade em cima da trajetória da partícula. Né? E aqui sobrou, aqui um errinho, né? Não é dv dt, é dv chapéu dl. Né? Dv chapéu dl. Certo? Então, dv chapéu dt pode ser escrito como v dv chapéu dl. E o dv chapéu dl, como eu mostrei para vocês, pode ser escrito em termos do versor n chapéu, perpendicular ao vetor velocidade, e o inverso do raio de curvatura. Tá? Então, eu vou só substituir quanto é que vale dv chapéu dl aqui. E a gente tem dv dt, né, dv chapéu dt, escrito em termos de n chapéu, e o raio da trajetória. Colocamos de volta aqui, né, ou seja, colocamos essa expressão aqui no lado esquerdo, o que a gente obtém? A gente obtém, então, que AM, né, AM sobre V, AM sobre V n chapéu, é igual a velocidade, né, multiplicada por n chapéu R. Velocidade multiplicada por n chapéu R. Aqui. E com isso, finalmente, né, conseguimos obter quanto é que é a componente normal da aceleração no meu sistema comovente. Né? Depois de toda essa conta aqui, eu consigo mostrar então que o AN, a componente normal, né, é basicamente dado por V quadrado por V quadrado por. Aqui não é chapéu, aqui é o Nzinho, né? O AN é V quadrado dividido por R, né? Onde R é o raio de curvatura da trajetória, e eu expliquei o que é o raio da curvatura da trajetória, né? Localizando um pedacinho pequeno da trajetória da partícula, eu consigo construir um círculo, né, que tangencia esse tamanho pequeno da trajetória, cujo raio é R. Né? Então, consigo também obter
A componente radial, a componente tangencial a gente já obteve diretamente, né? A componente tangencial é basicamente a derivada do módulo do vetor velocidade relativa ao tempo, né? E a componente normal no sistema comovente é v quadrado, né? O quadrado do módulo do vetor velocidade, dividido pelo raio da trajetória, né? Raio da trajetória da partícula, né? O raio de curvatura da trajetória da partícula. Né? Lembrando que não necessariamente a trajetória da partícula tenha que ser circular, tá? Para qualquer tipo de trajetória da partícula, sempre um limite infinitesimal, né? Seja para deslocamentos pequenos sobre a trajetória da partícula, a gente sempre pode identificar um raio de curvatura da trajetória, mesmo que a trajetória total da partícula não seja circular. Claro que no caso de uma trajetória circular, aí é óbvio quanto é que é o raio de curvatura, né? Mas mesmo se a trajetória não for circular, para distâncias pequenas sobre a trajetória da partícula, a gente pode sempre designar um raio de curvatura da trajetória, né? No limite infinitesimal, claro. Né? Aqui eu vou tentar comparar os dois sistemas, né? O sistema cartesiano com esse sistema comovente que a gente acabou de mostrar, onde a gente consegue calcular tanto a componente tangencial quanto a componente normal a partir do raio de trajetória e do vetor velocidade, o módulo do vetor velocidade. Então aqui, claro, eu vou analisar um caso particular, né? Que é o movimento circular, então a partícula descrevendo uma trajetória circular ao longo de uma circunferência que tem um raio fixo, né? Tem um raio R, certo? O movimento dela se dá com velocidade constante. A velocidade angular eu vou chamar de ômega, e essa velocidade angular é uma constante. Significa que o movimento circular é circular uniforme, né? Com modo de velocidade constante em cima da trajetória, né? No tempo igual a t, a gente tem as condições iniciais, né? A componente x, né? A coordenada x da trajetória da partícula em tempo igual a zero é exatamente o raio do círculo, né? E a componente y, a coordenada y, é zero. Significa que em tempo igual a zero, eu estou sobre o eixo do x, né? Com o raio r, né? Sobre o eixo do x, essa é a condição inicial. Então, eu tenho a partícula se deslocando numa trajetória circular uniforme com esta condição inicial. Tá? Nesse caso, lá na física 1, a gente já sabe como escrever as componentes cartesianas, né, da partícula, né, que se movimenta sobre uma trajetória circular com a velocidade angular constante, né? Isso a gente consegue escrever as componentes cartesianas x e y no plano, né, em termos do raio da trajetória, o r, né? E a dependência temporal é sempre periódica, onde o ômega é a velocidade angular correspondente. Então, a gente já conhece, né, qual é que são as componentes cartesianas x e y em termos do tempo, né, com a partícula em cima de uma trajetória circular uniforme. Né. Conseguem ver que a condição inicial sempre é satisfeita, né? A gente tem que ter em tempo igual a zero o x é r e em tempo igual a zero o y é zero. Então, essas duas equações de movimento horárias, né, do movimento, satisfazem as condições iniciais tranquilamente. Como a gente já mostrou, né, o vetor posição no sistema de coordenadas cartesiano no plano, né, basicamente são as coordenadas, né, as componentes cartesianas são as coordenadas, colocamos aqui. Claro que o raio da trajetória é fixo, né, constante, né, a gente pode fatorar, né, então o vetor velocidade é o raio da trajetória multiplicado por esse vetor, né, no plano, que varia no tempo, né, o vetor que varia no tempo, periodicamente, a componente cartesiana e x e y do vetor R. Né. Se eu tenho a componente cartesiana do vetor posição da partícula no plano, sobre o círculo, a gente pode calcular quanto é que o vetor velocidade no sistema de coordenadas cartesianas ainda, né? No cartesiano ainda. Basicamente é só derivar a equação do vetor posição, né? Uma vez temporalmente. Então as derivadas são as derivadas temporais das funções periódicas, né? O cosseno vai nos dar seno, menos seno, e a derivada do seno vai nos dar cosseno, a menos de um ômega, né, adicional. Então, a vetor velocidade instantânea é r ômega, onde ômega é constante também, né?
e a dependência temporal das componentes cartesianas do vetor velocidade são dados por funções periódicas também, né? Dá para ver claramente aqui que o módulo do vetor velocidade, a partir das componentes cartesianas, a gente vê que o módulo é constante, né? Se eu tomar o módulo quadrado das componentes, somar os módulos, se eu somar as componentes ao quadrado, né, as componentes cartesianas do vetor velocidade, né, somar elas e tirar a raiz quadrada, a gente vai ver que o módulo do vetor velocidade, que eu estou chamando de Vzinho, né, é independente do tempo, né? Ele vale R vezes ômega, né? Porque o módulo quadrado dos fatores que dependem periodicamente vão desaparecer por identidade trigonométrica, né? Isso significa que a trajetória da partícula está confirmado, né, que a velocidade dela sobre a trajetória circular é constante, né? Isso caracteriza, então, o movimento circular uniforme, como a gente já sabe lá da física 1. A gente pode calcular explicitamente qual é que é o ângulo entre o vetor posição e o vetor velocidade, porque a gente tem aqui as expressões explícitas, né, do vetor posição no sistema cartesiano e o vetor velocidade também, né? Se a gente tem o vetor posição e o velocidade no sistema de coordenadas cartesianas, a gente pode calcular o ângulo entre eles a partir do produto escalar entre esses dois vetores, né? Então, eu vou calcular aqui explicitamente a partir das componentes cartesianas, né, quanto é que é o produto escalar R vezes V. Isso, na definição de produto escalar em cartesiano, né, é multiplicar as componentes cartesianas desses dois vetores direção a direção, né? X com X, Y com Y, né? Então, R escalar V vai ser a componente X do vetor posição com a componente X do vetor velocidade. Isso nos dá, então, R2 vezes ômega, né? R2 vezes ômega, multiplicado por menos seno de ômega t cosseno de ômega t, mais o produto das componentes y do R e do V, né? Isso vai nos dar, então, também R2 ômega, R2 ômega, né? Este R com o R quadrado com o ômega e o produto seno com cosseno, né? Positivo. A gente vê claramente que eu tenho um cancelamento dos termos periódicos aqui no produto escalar, significando que o produto escalar entre esses dois vetores, né, o vetor posição e o vetor velocidade, é zero. Né? Se o produto escalar entre esses dois vetores é zero, significa que esses dois vetores são perpendiculares, que a gente já conhece. Né? O movimento circular uniforme, a gente já sabe que o vetor posição é sempre perpendicular ao vetor velocidade em qualquer ponto da trajetória. Aqui a gente só está confirmando isso do ponto de vista do cálculo da geometria analítica, né? O produto escalar dá zero, significando que o vetor posição e o vetor velocidade são vetores constantes em qualquer tempo, né? Para qualquer ponto da trajetória. Né? Isso a gente já sabia. Né? Se a gente tem o vetor velocidade, a gente consegue calcular então o vetor aceleração, um cartesiano ainda, né? Ou seja, derivamos mais uma vez o vetor velocidade. Com isso nós temos um ômega adicional, né? E derivado mais uma vez das funções trigonométricas, né? Derivado do seno dá menos cosseno, a gente tem um cancelamento do sinal, então vai sobrar um cosseno de ômega t aqui, né? E a derivada do cosseno é menos seno, né? Beleza aqui. E, obviamente, a gente pode fatorar aqui o sinal, né? Fatoramos o sinal aqui na frente do vetor aceleração, né? E temos R ômega 2 como a normalização, e a dependência temporal está no cosseno e no seno, né? Tá? Então, a derivada do cosseno, do seno é cosseno, então fator o sinal menos, e a derivada do cosseno é menos seno, então tem de novo um outro sinal negativo. Ambas as componentes são negativas no vetor aceleração. Né? Então, fator o sinal menos aqui para fora, e aí eu vou identificar que o que sobrou como resultado do vetor aceleração em cartesianos, né? Se eu olhar aqui a expressão do vetor posição, né? O que eu obtive aqui é algo proporcional ao vetor posição, né? Ó, R, cosseno de ômega t em chapéu, mais seno de ômega t j chapéu, é justamente o vetor posição, né? Então, eu vejo que esses dois vetores são proporcionais, né? O vetor posição e o vetor aceleração, para essa trajetória da partícula, numa trajetória circular, né, uniforme, os dois vetores são proporcionais, né? O vetor aceleração é proporcional ao vetor posição a menos de troca de sinal, né? Troca de sinal é, claro, um ômega 2. Então, são proporcionais e antisimétricos, né?
significa que a vetor aceleração da partícula nesse plano, né, aponta em sentido contrário à direção do vetor posição. Obviamente, é o que a gente já sabe também, né, como a direção do vetor posição é radial, né, o vetor aceleração, obviamente, aponta na direção contrária à radial, ou seja, na direção apontando ao centro da trajetória circular, ou seja, a origem do sistema de coordenadas. Né? Mas aqui a gente consegue obter explicitamente a dependência entre A e R. Né? A gente vê que eles são vetores antissimétricos. Né? Antissimétricos. O A aponta em sentido contrário ao vetor posição. Né? Aponta em sentido à origem do sistema de coordenadas do vetor aceleração. Muito bem, aqui a gente obteve tanto o vetor velocidade quanto o vetor aceleração no sistema cartesiano, certo? Agora eu quero calcular o vetor aceleração, também a velocidade, naquele sistema comovente que eu acabei de mostrar, né? Onde a aceleração, o vetor aceleração tem uma componente tangencial e uma normal, né? Onde a gente aprendeu a calcular cada uma das componentes. Né? Primeiro eu vou calcular com as mãos, tá? Só por identificação pura. Né? A gente vê aqui que a gente já sabe aqui da forma da trajetória, né? Aqui o vetor posição sempre vai ser perpendicular ao vetor velocidade, está tranquilo, está qualquer ponto da trajetória, né? A gente sabe então que esses dois vetores são perpendiculares, né? Mas, acabei de mostrar também, né, que o vetor menos R, né, ou seja, contrário ao vetor radial, ou seja, contrário ao vetor posição, né, é justamente a direção do vetorzinho N chapéu que constitui a base comovente. Né? A minha base comovente usa o V chapéu e o N chapéu, que é o vetor normal ao V chapéu. Aqui eu consigo ver que como o vetor posição é perpendicular ao vetor velocidade, né? Eu consigo mostrar que a direção do N chapéu é justamente o vetor contrário ao versor radial. Estou mostrando aqui quanto é que é o versor radial. O versor radial R chapéu é o vetor unitário que aponta na direção do vetor posição da partícula, vetor R. Né? A gente conhece que o N chapéu, que é o regra da mão direita, é o vetorzinho que aponta para cá, né? O N chapéu está nessa direção para cá, por regra da mão direita. Né? A gente consegue relacionar ele, né, o N chapéu, com o versor unitário na direção radial. Né? O versor unitário na direção radial é o R chapéu, e o Nzinho aponta em sentido contrário ao versor radial. Né? Então, eu consigo entender que o N chapéu é menos R chapéu, onde R chapéu é o vetor unitário na direção radial, ou seja, um vetor unitário que aponta na direção do vetor posição da partícula em qualquer ponto da trajetória. Né? Muito bem. Dali em cima, a gente acabou de mostrar, né, que o vetor aceleração é proporcional, na verdade, é antissimétrico ao vetor posição. Né? Certo? Só que o vetor posição, aqui no caso da trajetória circular, é bem tranquilo de escrever quanto é o vetor posição. Né? O vetor posição sempre tem o mesmo módulo, né? Módulo R, né? Sempre o mesmo tamanho, né? Sempre o raio da trajetória circular, né? E sempre apontando na direção radial. Então, eu consigo mostrar que, no caso do movimento circular, o vetor posição sempre aponta na direção radial, né? Sempre saindo na direção radial do sistema de coordenadas, ou da origem do sistema de coordenadas, e sempre tem o mesmo módulo R. Então, primeiro eu vou fazer essa substituição. Né? Vetor posição pode ser escrito em termos do raio da trajetória e do versorzinho R chapéu. Então, daqui para cá, é apenas essa substituição como eu estou falando. Né? Substituímos o vetor posição por R chapéu. Certo? E, finalmente, identificamos que menos R chapéu é o N chapéu. Ou seja, R chapéu é menos N chapéu. Então, o último passo aqui é substituir o R chapéu por menos N chapéu. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou mostrando que eu consigo mostrar quanto é que vale o vetor aceleração na minha base comovente que eu acabei de derivar anteriormente. Né? Eu consigo mostrar aqui explicitamente, né, quando eu substituo o R chapéu por menos N, né, que o que resta aqui acompanhando o N chapéu, né,
justamente V quadrado sobre R, né? Que é o que a gente tinha aprendido, né? A componente normal de qualquer trajetória, não precisa ser circular, né? A componente normal é sempre V quadrado sobre R, onde R é o raio de curvatura da trajetória, mas aqui é o raio do próprio círculo, né? E não tem componente tangencial aqui, né? Como a gente já havia mostrado, né? Então aqui o meu vetor velocidade, meu vetor aceleração só tem componente normal e é consistente com o que eu obtive na geometria, que não é consistente com o que a gente derivou agora há pouco, né? V quadrado sobre R é o valor da componente normal da aceleração na base comovente, né? Porque aqui o meu vetor de aceleração está sendo descrito em termos do vetor da base em chapéu, que é o vetor da base comovente, né? Mostramos também que a componente tangencial é nula, né? Como a gente já sabia, né? Ou seja, não tem componente da aceleração na direção do movimento, né? Só perpendicular à direção do movimento, né? E vale módulo, né? V quadrado sobre E, que é a aceleração centrípeta, né? O módulo da aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. E o vetor A, já mostrou aqui, né? Aponta sempre em sentido contrário ao vetor posição, eles são antissimétricos, né? O A e o R, né? Aponta para o centro do círculo, né? E o raio de curvatura dessa trajetória é exatamente o raio da trajetória circular, né? Então, o que eu fiz aqui é eu usei apenas geometria com as mãos, né? Física com as mãos, né? Geometria, consegui escrever o vetor aceleração na base comovente, só olhando aqui a geometria do problema, tá? Mas eu posso formalmente mostrar que o que eu obtive aqui é correto do ponto de vista formal, tá? Partindo do sistema de coordenadas cartesiano, escrever explicitamente a aceleração no sistema de coordenadas comovente, né? Que usa a velocidade e o n-chapéu como vetores da base. Eu vou fazer isso para mostrar formalmente que esse resultado que eu obtive por geometria é consistente formalmente, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou começar com o vetor velocidade, escrito já em coordenadas cartesianas, a gente acabou de mostrar ali anteriormente, né? Qual é que é a forma do vetor velocidade em cartesianos, né? A gente mostrou que o módulo é constante, vale R vezes ômega, e aí vamos partir do vetor velocidade, certo? Quem é o vetor V chapéu, que é um dos vetores de base comovente? Bom, ele é o vetor unitário na direção do vetor velocidade. Como eu já sei o vetor velocidade em cartesiano, eu vou dividir o vetor velocidade em cartesiano pelo módulo do vetor velocidade. Então, eu pego o vetor velocidade em cartesiano, divido pelo módulo dele, que é R vezes ômega. Acho que deu uma caída aqui na... Tá travado? Um pouquinho aqui, pessoal. Travou um pouquinho aqui, pessoal. Vamos tentar voltar aqui às transparências. Só um momentinho.
Vou só dar uma paradinha, mas acho que vocês estão me ouvindo bem e voltou às transparências, né? Sim? Beleza. Então, só para lembrar o que a gente estava fazendo, né? Eu estava tentando mostrar formalmente para vocês, né? Que eu posso calcular o vetor de aceleração na base comovente formalmente, sem precisar fazer uso da geometria, né? Então, o ponto de partida, como eu estava comentando, né? É o vetor velocidade em cartesianas, né? A definição do vetor velocidade como sendo o vetor velocidade dividido pelo seu módulo, né? Explicitamente, como a gente já sabe quanto é que é um módulo, R e ômega, né? A gente consegue obter explicitamente a expressão do vetor velocidade no sistema de coordenadas cartesiano, certo? Ele só, as componentes dele, cartesianas, são funções periódicas seno e cosseno de ômega t, certo? A partir do versor velocidade, certo? Lembrando que ômega t são ângulos, né? Ômega t é ângulo, né? O ômega é a velocidade angular. Como é que eu vou obter, a partir do V chapéu, obter o outro vetor de base, que é o N chapéu? Bom, lembrando que o vetor é perpendicular. O N chapéu é o vetor unitário perpendicular ao V chapéu. Bom, é fácil de calcular qual é que é o vetor perpendicular ao V chapéu, fazendo uma rotação de 90 graus aqui nos ângulos, né? Então, onde tem seno de ômega t e cosseno de ômega t, eu vou somar π sobre 2, que é 90 graus, né? E nessa operação de somar π sobre 2 no argumento do seno e do cosseno, automaticamente eu vou obter o vetor N chapéu, que é o vetor perpendicular por rotação de 90 graus com o V chapéu, tá? Claro que eu vou usar uma identidade trigonométrica, né, do seno e cosseno de ômega t mais π sobre 2, né? Então, se vocês olharem lá as propriedades das funções trigonométricas, né? Se eu somar π sobre 2 nos argumentos do seno e do cosseno, no caso do seno, seno de ômega t mais π sobre 2 vai nos dar cosseno de ômega t, né? E o cosseno de ômega t mais π sobre 2, mais 90 graus, né? Vai nos dar menos seno de ômega t, certo? Eu consigo mostrar que o que eu obtive por rotação do V chapéu somando 90 graus nos ângulos aqui, né, nos ômegas t, eu consigo mostrar que o N chapéu formalmente, né, é justamente o negativo do versor R chapéu. Quem é o versor R chapéu? O versor R chapéu é o vetor posição dividido pelo seu módulo, né? Só mostrar aqui, né? O vetor posição está aqui. O módulo do vetor posição é o R, né? Se eu dividir por R, a expressão do vetor posição, eu vou obter cosseno de ômega t mais seno de ômega t, como sendo as componentes cartesianas. Eu consigo mostrar formalmente, né, sem geometria, que o vetor N chapéu é justamente contrário ao versor R chapéu, certo? Ao invés de usar geometria, né, com as mãos aqui, eu consigo mostrar explicitamente, né? Sabido o V chapéu cartesiano, faz uma rotação de 90 graus, eu obtenho que é um N chapéu, e eu identifico explicitamente que é um N chapéu, é a associação dele com o versor radial, né? A direção radial. Que eu fiz com argumentos, né, de geometria aqui na trajetória da partícula, né? Mostramos um dos sistemas de coordenadas comovente, que é o sistema de coordenadas, então, que usa o vetor velocidade, certo? Existem outros sistemas de coordenadas que também usam vetores de base que são variáveis no tempo, né? Ou seja, que se movem também com a partícula, né? Um que a gente vai usar bastante, principalmente quando a gente for estudar forças centrais, né, campos de forças centrais, é o sistema de coordenadas plano polar, né? Então, obviamente, eu descrevo o movimento num plano, né, 2D, né? E os vetores de base se movem com o tempo, né, no sistema de coordenadas plano polar. Então, só para mostrar aqui como é que funciona o sistema de coordenadas plano polar, né? Eu tenho o sistema cartesiano usual do plano, né? O sistema cartesiano XY, os vetores unitários de base cartesiano, que é o I e o J chapéu, tranquilo. Aqui eu tenho o vetor posição da partícula, que é o vetor R, né? O vetor R faz um ângulo θ com a direção x positivo, né? E aqui a gente vai construir os vetorzinhos base do plano polar, tá? O sistema de coordenadas plano polar usa como um dos vetores de base o vetor unitário na direção radial, ou seja, um vetor unitário que aponta, de módulo 1, que aponta na direção do vetor velocidade, que eu chamo de R chapéu, vetor unitário
na direção radial. E um cara que é, um vetor unitário que é imediatamente perpendicular a ele, claro, usando a regra da mão direita, certo? Que é o versor θ-chapéu, que é o vetor unitário, que é perpendicular ao R-chapéu, certo? Lembrando que as direções e os sentidos desses vetores unitários são os sentidos de crescimento positivo, tanto da direção radial, né, tanto do módulo do vetor posição, quanto dos aumentos dos ângulos, né, que aumentam enquanto eu vou movimentando relativo ao eixo do X aqui, né, certo? Então, basicamente é uma base ortonormal 2D, né? Os vetores de base são perpendiculares e unitários, tá? Então, aqui eu estou mostrando explicitamente que eles são unitários e que eles são perpendiculares e, bom, claro, obedecem a regra da mão direita também, certo? Lembrando que as coordenadas x e y cartesianas são conhecidas, então a gente pode escrever o vetor posição em cartesianos. Então, aqui está a expressão do vetor a posição no sistema de coordenadas cartesianos, né? A componente x é r cosseno θ, né? Então eu estou escrevendo a componente x com uma projeção do vetor posição na direção x, r cosseno θ, e a componente y cartesiana é r seno θ, né? A projeção do vetor posição na direção y, né? A gente já conhece isso, são as coordenadas, né? X e y em cada direção, né? No sistema de coordenadas plano polar, o vetor posição é diferente, né? Mais simples, né? O vetor posição no sistema de coordenadas plano polar é fácil, é só módulo do vetor posição, que eu estou chamando de R, né? R, então, é um módulo do vetor posição, e aponta na direção radial, positivo, né? Então, aqui eu estou comparando como são os dois vetores posição no cartesiano e no plano polar. No plano polar é um pouquinho mais simples, parece, né? Parece só, é um pouco mais simples, né? Se eu sei o sistema, se eu sei o vetor posição no sistema de coordenadas cartesiano, no plano, né, eu consigo obter quem é o R-chapéu, né, o vetor unitário na direção radial no sistema de coordenadas cartesiano. Então, eu vou dividir, então, o vetor posição cartesiano pelo seu módulo, né? Automaticamente eu obtenho qual é a forma funcional do versor R-chapéu em coordenadas cartesianas. Né? Tá aqui, só depende do ângulo θ e dos versores de base. Né? Se eu tenho R-chapéu em cartesianas, se eu fizer uma rotação desse vetor, assim, somar o ângulo π sobre 2, né, somar ao ângulo θ um π sobre 2, naturalmente eu vou obter quanto é que é o vetor unitário θ-chapéu por rotação. Né? Então, se eu parto do R-chapéu, eu vou obter o θ-chapéu por rotação das componentes cartesianas do R-chapéu por 90 graus. Né? Então, eu vou somar π sobre 2 aqui no cosseno e vou somar π sobre 2 também no seno. Como eu mostrei para vocês, cosseno de θ mais π sobre 2 é menos seno, e seno de θ mais π sobre 2 é cosseno de θ. Então, aqui eu consigo obter por rotação do R-chapéu quanto é que vale o θ-chapéu. Então, eu tenho a escrita explícita dos dois vetores de base do plano polar, tanto o R quanto o θ, no sistema de coordenadas cartesiano, tanto o R-chapéu quanto o θ-chapéu no cartesiano, certo? O que eu vou fazer agora, a partir daqui? Eu vou tentar obter, então, o vetor velocidade e o vetor aceleração no sistema de coordenadas planopolares, partindo, como eu falei sempre, né? Sempre partindo do vetor posição. Então, eu vou partir do vetor posição no sistema de coordenadas planopolar, que é essa versão um pouquinho mais simples aqui, né? Vou fazer derivadas temporais e obter o vetor velocidade e o vetor aceleração no sistema de coordenadas planopolar. Só tem um detalhe aqui, né? No caso do plano polar, o módulo do vetor posição da partícula depende do tempo, claro, né? Porque se a partícula vai se movimentando, o módulo do vetor posição muda de tamanho também. E o versor radial, se a partícula está se movimentando, o R-chapéu também muda de direção com o tempo, né? Apesar de ele ser unitário, o módulo 1, ele muda de direção e sentido com o tempo. Então, quando eu for calcular a derivada deste vetor posição em plano polar, eu vou ter que tomar cuidado, né? Ou seja, se eu quiser calcular o vetor velocidade no sistema de coordenadas plano polar, eu vou calcular, então, a derivada do vetor posição escrito em plano polar, que é R-chapéu, faço a derivada do produto, como a gente fez antes, no caso da velocidade, né, no outro sistema de coordenadas que eu falei, né? Então, eu vou derivar o primeiro cara, que é o R, né? R de T mantém o R-chapéu, e mantém o primeiro cara, que é o R, e deriva o versor R-chapéu. Então, eu tenho dois termos para calcular o vetor velocidade em plano polar.
certo? A novidade aqui, o R chapéu já é um conhecido nosso. O R chapéu já é um dos vetores da base, não tem problema nenhum. Tem uma novidade aqui, que é a derivada do R chapéu relativo ao tempo. Quem é ele, né? Eu vou calcular aqui explicitamente quem é esse vetor, né? Isso é um vetor, né? O dr chapéu dt é um vetor, mas eu quero saber quem é que ele é, né? Bom, o dr chapéu dt, eu posso calcular a derivada, porque eu sei quem é R chapéu em coordenada plano polar, cartesiano, né? O R chapéu, eu sei a expressão dele em coordenadas cartesianas. Lembrando que o θ é um θ de t, enquanto a partícula está se movimentando, né? Os ângulos variam com o tempo. Mas eu sei quem é R chapéu coordenada cartesiana, né? Então, eu posso calcular explicitamente a derivada do R chapéu em cartesianas, né? Derivo a expressão do R chapéu em cartesianas, lembrando que θ é um θ de t, né? Então, quando eu calculo a derivada do cosseno e do seno, eu vou obter menos seno de θ dθ dt e cosseno de θ dθ dt, né? A regra da cadeia, né? Das derivadas dos cossenos de θ e seno de θ quando θ depende do tempo, né? Bom, aí eu vejo aqui que dt, que é comum aos dois termos que eu derivei, né? Basicamente é o θ ponto, né? A derivada dos ângulos relativo ao tempo, né? Ele aparece nas duas componentes cartesianas da derivada de R chapéu, né? Passo para fora que sobrou, né? Ou seja, menos seno de θ e chapéu, mais cosseno de θ, J chapéu, claro, multiplicado por θ ponto, que é comum aos dois. Se eu olhar, acabei de mostrar quem é esse cara aqui, ó, menos seno de θ e chapéu, mais cosseno de θ, J chapéu, é justamente o versor θ chapéu no sistema de coordenadas plano polar. Certo? Então, finalmente, eu consigo mostrar que dr chapéu dt é θ ponto θ chapéu. Substituo, então, essa expressão ali, né? Esse segundo termo, então, eu vou colocar essa informação. E aí eu vou obter o vetor velocidade como sendo dr dt, que é r ponto, né? Multiplicado pelo versor r chapéu, mais r, que multiplica a derivada do r chapéu, que é θ ponto θ chapéu. Né? E aí eu já consigo mostrar quanto é que é o vetor velocidade no sistema de coordenadas planopolares. Ou seja, a decomposição do meu vetor velocidade está nas duas direções, né? Nos dois vetores de base, que é o vetor r chapéu e o vetor θ chapéu. Certo? Então, o meu vetor velocidade tem essas duas componentes. A componente radial vale r ponto, né? Que é a derivada temporal do módulo vetor posição, né? E a componente angular ou transversal, se vocês querem dizer, eu chamo de angular ou transversal, né? Não é θ ponto, é R vezes θ ponto, apontando na direção, claro, decomposta na projeção na direção do θ chapéu, né? Se eu quero calcular quanto é que é o módulo do vetor velocidade no plano polar, bom, eu elevo o quadrado das componentes radial e transversal ou angular, né? E a gente tem o módulo quadrado do vetor velocidade no sistema de coordenadas plano polar. Então, aqui eu consegui obter o vetor velocidade na base plano polar, que é a base r θ, né? As coordenadas plano polares são r e θ, e os vetores de base são o r chapéu e o θ chapéu. Se eu sei o vetor velocidade em plano polar, eu posso agora andar um pouquinho mais e obter a aceleração, o vetor aceleração no sistema de coordenadas plano polar, né? Ou seja, eu vou derivar a velocidade em plano polar, certo? Ou seja, eu vou derivar aqueles dois termos ali, tá? Ou seja, eu vou derivar o r ponto r chapéu e vou derivar temporalmente o r θ chapéu, o r θ ponto θ chapéu, né? Ou seja, eu vou ter que calcular explicitamente as derivadas desses dois produtos aqui, tá? Eu coloquei aqui explicitamente. A primeira derivada do produto é a derivada do produto R ponto R chapéu, que a gente já sabe fazer por regra do produto, né? Vai ser R2 pontos R chapéu mais R ponto derivada do versor, né? Do outro lado, o segundo termo também é derivado do produto, né? Eu derivo o produto R θ ponto, mantenho o versor, mais mantenho o R θ ponto e derivo o versor θ chapéu, né? Θ chapéu. Aí já aparece uma novidade aqui. A gente já sabe quanto é que é o dr chapéu dt, né? O dr chapéu dt é θ ponto θ chapéu. Beleza, a gente já sabe calcular. Apareceu uma novidade aqui. Apareceu uma novidade que é a derivada do versor θ chapéu. Quem é essa quantidade, né? Quem é esse vetor que é a derivada do θ chapéu?
não tem problema, a gente pode calcular, porque a gente sabe quanto é que vale o θ-chapéu, a expressão dele em coordenadas cartesianas, né? Então, a derivada temporal do θ-chapéu é a derivada temporal da expressão do θ-chapéu em coordenadas cartesianas, tá aqui. Pega lá a expressão do θ-chapéu em cartesianas e coloca aqui. Fazemos a derivada, como a gente fez no caso anterior, né? A derivada do menos seno vai dar menos cosseno, θ ponto, e a derivada do cosseno vai dar menos seno, θ ponto. De novo, a gente pode fatorar o θ ponto, né, que aparece como os dois termos, e o menos também pode fatorar, e aí sobra aqui dentro, multiplicando o menos θ ponto, né, cosseno de θ e chapéu mais seno de θ e chapéu, que é justamente o versor unitário R chapéu. E aí a gente já sabe quem é esse vetor, né? Derivada temporal do θ chapéu é menos θ ponto R chapéu. E aí a gente pode fazer a substituição, né, aqui dos quatro termos, né? Então, eu tenho aqui o primeiro termo R, dois pontos R chapéu, mais R ponto, que multiplica a derivada de R chapéu dt, que a gente acabou de mostrar que vale θ ponto, θ chapéu, mais a derivada, todo mundo multiplicado por θ chapéu, né? Os dois. A derivada do produto R θ ponto, então isso aqui primeiro, é derivada do produto de novo, né? R ponto θ ponto, mais R θ dois pontos, né? Todo mundo multiplicado por θ chapéu. E o último termo, né? O último termo é R θ ponto, que multiplica menos θ ponto R. Beleza. E aí, claro, o que sobrou são componentes que apontam na direção de R chapéu e componentes que apontam apenas a direção do θ chapéu. Ou seja, a gente vai selecionar todo mundo que acompanha o R chapéu e selecionar todo mundo que acompanha o θ chapéu. A gente consegue mostrar que o que acompanha R chapéu é a quantidade R dois pontos menos R θ ponto quadrado, tá? E quem acompanha o θ chapéu, aqui nas nossas combinações, os sei lá quantos termos, 1, 2, 3, 4, 5 termos, né? A gente mostra que quem acompanha o θ chapéu é 2 R ponto θ ponto mais R θ 2 pontos, tá? O que a gente obteve aqui é justamente o vetor aceleração no sistema de coordenadas plano polar. A componente radial da aceleração, que é o AR, e a componente transversal da aceleração, que é a componente perpendicular à radial, né? Certo? Lembrando que aqui no plano polar as expressões, né, das componentes radiais e transversais são complicadas, né? As duas componentes envolvem derivadas temporais tanto do R quanto do θ, né? As duas coordenadas plano polares, né? Tanto o R quanto o ângulo, né? Então, caso a caso, a gente vai ter que calcular explicitamente quanto é que são essas derivadas, né, temporais. Mas o que eu consegui mostrar para vocês é quanto é que vale o vetor velocidade no sistema de coordenadas plano polar, onde os vetores de base são móveis, né? E o vetor aceleração também no sistema de coordenadas plano polar. Agora a gente vai fazer exemplos, né? Dado um tipo de movimento no plano, a gente vai tentar calcular as componentes do vetor velocidade e aceleração nesse sistema de coordenadas, né? Que é o plano polar, né? Aqui eu vou considerar dois casos físicos, tá? Primeiro caso, eu vou mostrar, no caso, uma partícula que se move sobre uma circunferência de raio constante, tá? Raio fixo R, tá? Eu quero calcular aqui, então, quem é as componentes, nos dois casos, né, que eu vou apresentar, eu quero calcular quem são as componentes radiais e transversais, né, da aceleração para este movimento físico aqui, tá? Então, se eu tenho uma trajetória que é circular com raio constante, eu quero calcular quanto é que é a componente radial e a tangencial do vetor aceleração em plano polar, tá? Bom, lembrando que o vetor posição em plano polar, né, é o módulo do vetor posição, que no caso é sempre o mesmo tamanho, né, é R, o raio da trajetória, apontando na direção radial. Como o módulo, né, o módulo do vetor posição, que eu estou chamando de R, né, R pequeno, né, é sempre o mesmo, é constante, aquelas derivadas temporais do R, né, que aparecem nas componentes polares, né, do vetor aceleração são todos nulos, né, tanto o R dois pontos quanto o R ponto, né. Como o tamanho do vetor posição não muda no tempo, a gente entende que o R ponto e o R dois pontos são zero, né. Isso simplifica as expressões das componentes radiais e transversais da, da aceleração em plano polar, né. Aqui, explicitamente, na componente radial é R dois pontos menos R
θ ponto quadrado, né? Θ ponto quadrado, o R2 ponto é nulo, então sobra como componente radial da aceleração menos R θ ponto quadrado. Lembrando que R é o tamanho do vetor posição, o Rzinho então é igual ao raio da trajetória, né? Sinal menos. E aqui eu só estou usando a simplificação que θ ponto é a velocidade angular, né? Então, isso é ômega ao quadrado, onde eu estou designando ômega como uma velocidade angular, θ ponto, né? A componente transversal, né, depende também de R ponto, né? Então, o primeiro termo aqui é nulo, né? 2R ponto é nulo, e sobra R θ 2 pontos. R é fixo, vale Rzão, né, o raio da trajetória circular, e θ 2 pontos é a derivada segunda do ângulo, né? Isso é a aceleração angular alfa, né? Aceleração angular alfa. E aí a gente pode obter as duas componentes, né? Eu posso escrever explicitamente o vetor aceleração de uma partícula sobre uma trajetória circular no sistema de coordenadas plano polar, né? A aceleração, a componente radial, vale menos Rzão ômega 2, na direção radial, e vale R vezes alfa, onde alfa é a aceleração angular, na direção transversal, né? Ou seja, transversal ou perpendicular à direção radial, né? No caso, se o movimento for uniforme, dentro do círculo, né, sobre o círculo o movimento for uniforme, ou seja, se o θ ponto, né, o ômega for constante, né, isso significa que o alfa é zero, e aí o meu vetor velocidade, o meu vetor aceleração vai simplificar e vai ter apenas componente radial e não vai ter componente transversal, né? No caso onde o alfa é zero, né? No caso geral, onde eu tenho aceleração angular, as duas componentes estão explicitamente calculadas para a partícula se movimentando em cima da circunferência, né? No caso aqui, um outro caso, é um segundo exemplo, onde a partícula está se movimentando sobre uma linha, tá? É um movimento radial fixo. A partícula não se movimenta angularmente, só se movimenta sobre uma linha reta, né? Certo? Nesse caso, os ângulos são fixos, né? Os ângulos, como função do tempo, são fixos, né? O θ de t é uma constante, né? Os ângulos estão fixos e a meu vetor posição só aponta na direção radial, né? Significa que se o os ângulos são constantes, o θ ponto e o θ 2 pontos são zero, ou seja, as derivadas de primeira e segunda ordem temporais dos ângulos são zero, e significa que eu posso calcular explicitamente, né, a componente tangencial, né, a radial. A radial é justamente só o R2 pontos, né? Tá aqui, ó. Como o θ ponto quadrado é zero, a componente radial da aceleração é R2 pontos, né? E a tangencial é totalmente nula, né? A transversal, perdão. A transversal é completamente nula, né? Porque a transversal, ela depende do θ ponto e do θ dos pontos, que ambos são nulos, né? Então, eu tenho a aceleração, o vetor aceleração em plano polar. No caso de uma partícula andando sobre a trajetória radial, né? Tem uma forma mais simples, né? O vetor aceleração em plano polar é só R2 pontos R chapéu, né? É só como um último exemplo, tá? Eu vou, como eu fiz no caso do cartesiano, eu vou partir do sistema da equação horária em plano polar e vou tentar obter informações a partir das equações horárias, tá? Só que as equações horárias aqui, claro, são um movimento relativo ao sistema de coordenada plano polar, tá? Então, aqui eu tenho o sistema de plano polar, eu tenho as minhas coordenadas, R e θ, que são as coordenadas no sistema de coordenadas plano polar, né? E como função do tempo. Então, são as equações horárias do movimento no sistema de coordenadas plano polar. Então, estou escrevendo as duas componentes, as duas coordenadas, R e θ, como função do tempo, tá? Eu vejo que o raio, né, o tamanho do vetor posição, ele cresce exponencialmente com o tempo, certo? D e K aqui são constantes, mas eu consigo ver aqui que para essa partícula que está se movimentando aqui, o tamanho do vetor posição aumenta exponencialmente com o tempo. Quando o tempo está passando, o raio vai aumentando, né? E o ângulo varia linear com o tempo. Então, combinando essas duas informações, eu consigo entender qual é, que é a trajetória da partícula em plano polar, né? Mas o tamanho do raio vetor aumenta com o tempo, exponencialmente com o tempo, e o ângulo é linear no tempo, certo? Quero calcular qual é que é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, se as equações horário em plano polar são estas, né? Para isso, eu preciso escrever o vetor velocidade e o vetor aceleração em termos
das coordenadas, né, do R e do θ. Né? Lembrando que as componentes do V e do A dependem do R ponto, do θ ponto e assim por diante. Né? Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui são as derivadas temporais do R, primeira e segunda ordem, e as derivadas temporais dos ângulos, né, θ ponto e o θ2 pontos. Né? As derivadas radiais, né, da parte radial, né, com o tempo é trivial, porque a dependência temporal é um exponencial crescente. Né? Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Né? Então, o R ponto é a derivada do BE na KT, que basicamente é a própria exponencial, a menos do K, né? Eu derivo E na KT e isso me dá K e na KT, né? Eu vejo que o R ponto aqui é o próprio K vezes R, né? O BE na KT é o próprio R, né? Em função do tempo. Então, R ponto é proporcional a R. R ponto é KR. Derivo de novo, né? De novo, a derivada segunda de R, derivada segunda temporal. Consigo mostrar que isso é KR ponto, mas como R ponto é KR, né? Eu posso escrever então KR ponto como K quadrado R, né? Então eu calculei explicitamente R ponto e R2 pontos em termos do R, né? Só derivando aqui o R de T, né? A mesma coisa para os ângulos, né? Como o ângulo é linear no tempo, né? Eu consigo calcular quanto é que é θ ponto. Θ ponto é uma constante, né? É a derivada de CT, né? A derivada de CT, que é C, que é uma constante. E a derivada segunda do ângulo é nula, né? Porque se a derivada primeira é uma constante, a derivada segunda é zero. Então, está calculado quanto é que é R, R2 pontos, θ 2 pontos, e com isso a gente está substituindo essas quantidades, né? Nas definições do vetor velocidade e do vetor aceleração no sistema de coordenadas plano polar, a gente consegue obter as expressões do V, né? Então, o V aqui é R ponto, mas R ponto é KR. R chapéu mais R θ ponto. R θ ponto vale θ ponto é C, né? Vale CR, né? Θ chapéu. Beleza. Calculei quanto é que é o vetor velocidade para esse caso particular de movimento, né? A mesma coisa para aceleração, né? Substituindo quanto é que é R2 pontos, θ ponto e θ2 pontos, que é nulo, né? Eu consigo, colocando aqui explicitamente as derivadas, né? Eu consigo mostrar explicitamente quanto é que vale o vetor aceleração no sistema de coordenadas plano polar. Eu consigo ver que tanto a velocidade quanto a aceleração em plano polares, ele depende só das constantes, né, K e C, e o valor do módulo do vetor posição, que é o Rzinho. Né? Se eu sei o V e o A no sistema de coordenadas plano polar, eu consigo já calcular quanto é que é o produto escalar desses dois vetores, né? No sistema de coordenadas plano polar, né? V escalar A é o soma dos produtos das componentes, né, direção a direção, né? Componente radial do V com a componente radial do A, né? V mais a componente transversal do V com a componente transversal do A. Então, o produto escalar V vezes A, basicamente esses produtos somados, como eu falei, né? Componente a componente, componente radial com as componentes transversais. Aqui eu tenho o detalhe da conta, mas para mostrar que, de novo, né, o produto escalar V e escalar A só depende das constantes K e C, e, claro, o tamanho do raio da trajetória, né, o tamanho do vetor posição, que é o Rzinho, né, ao quadrado aqui no produto escalar. Né. Como eu tenho o V e o A e as suas componentes, né, radial e transversal, eu também posso calcular o módulo, né, desses dois vetores, né, é só elevar ao quadrado as componentes, somar, né, e tirar a raiz quadrada. De novo, o módulo de V e o módulo de A vão depender explicitamente das duas constantes, né, K e C, né, explicitamente, né, e também o módulo de A também depende das constantes K e C. O problema aqui é determinar quanto é que é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, no caso, se a partícula se movimenta com essas equações horárias em plano polar. Né? Bom, o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, na verdade, tem dois vetores quaisquer, né? Mas no caso, o cosseno do ângulo entre os vetores velocidade e aceleração é escrito em termos da razão do produto escalar desses dois vetores, né? Dividido pelo módulo deles. Isso aqui é basicamente a definição de produto escalar em termos do módulo dos vetores que eu estou fazendo no produto escalar e o ângulo mínimo entre eles, né? O menor ângulo entre eles. Né? Então, o cosseno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração
é o produto escalar dos dois, que a gente acabou de calcular aqui, né? Sabe quanto é que vale? E dividido pelo módulo deles, né? Fazendo os cancelamentos aqui, né? Do produto escalar dividido pelo produto dos módulos de V e A, né? A gente consegue mostrar que o cosseno do ângulo entre V e A só depende daquelas duas constantes, né? O K e o C. Significa que para qualquer ponto da trajetória da partícula, o ângulo, né, ou o cosseno do ângulo entre esses dois vetores é uma constante. Ou seja, se eu quiser calcular quanto é que é o ângulo entre os dois, é só tomar o arco e cosseno do ângulo dos lados, né? O ângulo entre V e A é o arco e cosseno dessa constante, né? K sobre raiz quadrada de K2 mais C2. Ou seja, que é uma constante, né? A gente consegue mostrar que em qualquer ponto da trajetória, ou para qualquer tempo, né, o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, se a equação horária do movimento da partícula é essa aqui, pelo polares, né, o ângulo é sempre o mesmo. Está fixado, né? Está congelado o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração. Claro, que o ângulo particular vai depender de quanto é que vale o K, a constante K e a constante C, né? Mas sempre é fixa, né? Dado K e C. O que a gente vai ver na aula que vem, a sequência, né? Nos dois casos de sistema de coordenadas móveis, né? Eu mostrei o caso 2D, né? O movimento de um plano, né? Na aula que vem, a gente vai ver o sistema de coordenadas em 3D, tá? Explicitamente o sistema de coordenadas 3D com base que se move, né? Que anda junto com a partícula, tá? Então, na aula que vem, a gente vai ver o sistema de coordenadas cilíndrico, tá? Que é uma generalização do plano polar que a gente acabou de ver, e o sistema de coordenadas esféricos. Então, a nossa próxima aula, que é da quinta-feira, basicamente a gente vai fazer toda a cinemática, né, da descrição do movimento no sistema de coordenadas, tanto cilíndrico quanto no sistema de coordenadas esférico, né. Tanto o cilíndrico quanto o esférico são sistemas de coordenadas onde todos ou alguns dos vetores de base, né, são variáveis, né, eles se movem com o tempo, né, não são estáticos como no caso do sistema de coordenadas cartesiano. A gente vai ver na aula que vem explicitamente, vamos escrever a velocidade e a aceleração, né, nesses dois sistemas de coordenadas 3D não cartesiano, né, o cilíndrico e o esférico. Né. Só para lembrar, porque eu estou revisando todos os sistemas de coordenadas, né, que dependendo do problema que a gente está analisando a simetria do problema, a gente pode escolher um sistema de coordenadas apropriado, de maneira que a descrição do movimento seja mais simples naquele sistema de coordenadas do que num outro. Por exemplo, eu posso ter um problema onde eu tenho simetria radial, por exemplo. Se eu for usar o sistema de coordenadas cartesiano, como a simetria radial, o sistema de coordenadas cartesiano não vai ser útil para mim, né? Eu posso usar justamente o sistema de coordenadas plano polar, por exemplo, onde o vetor posição é bem simples, né? Nesse tipo de sistema de coordenadas, né? Então, eu estou revisando todos, mas o uso de um sistema de coordenada ou outro vai depender qual é que é o mais apropriado para o problema que a gente está analisando, e o mais apropriado é o que usa toda a simetria do problema, né? Eu vou ver qual é que é a simetria do meu problema e vou utilizar a simetria e escolher um sistema de coordenadas que seja mais apropriado para aquela simetria, tá? Então, vou parar por aqui. Na aula que vem, na quinta, né, mesmo horário, seguimos com o sistema de coordenadas 3D, onde os vetores de base são não estáticos, né? O cilíndrico e o esférico. Esse aqui foi o caso da obtenção da velocidade da aceleração no plano polar, né? A gente constrói os vetores de base em cartesiano e a partir dali a gente consegue construir a velocidade e a aceleração. Certo? Assim que ficar pronta a gravação da aula, eu vou gravar no YouTube e vou colocar o link